Olá, sejam bem-vindos à apresentação do trabalho de pesquisa Implementação Computacional de Modelo Poroelástico Linear 3D. Meu nome é Luiz Gustavo Piccolo, aluno do quarto ano do curso de Engenharia de Petróleo da Escola Politécnica da USP, e o orientador desse trabalho é o professor Ronaldo Carrion. A motivação para esse projeto de pesquisa foi, primeiramente, o fato de não existir na literatura uma formulação clara do modelo poroelástico para o cenário 3D, e com isso a nossa justificativa foi produzir as equações governantes da solução desse problema, acoplando o método dos elementos finitos. Então, assim, o problema proposto ele simula um cubo de 3 metros de lado, ele representa a nossa amostra de rocha porosa. O cubo em questão ele está preenchido com fluido, o que caracteriza um problema poroelástico. Além disso, o objetivo do nosso trabalho é compreender o comportamento da rocha saturado com fluido quando submetido a um esforço de compressão em sua base. Para isso, nós utilizamos duas malhas de elementos finitos tetraédricos. Ambas compartilham as mesmas propriedades físicas, mas elas se diferenciam no nível de discretização. Ou seja, em uma malha mais refinada, nós temos 1110 elementos, e em uma malha mais grosseira, com 184 elementos. A nossa simulação ela tem como objetivo capturar o comportamento da rocha sobre o esforço de compressão aplicado, ou seja, verificar como se dá os deslocamentos de cada nó da malha de elementos finitos e como é a geometria do fluxo de fluidos no interior do cubo. Para isso, nós optamos por utilizar o método explícito de solução de equações diferenciais, uma vez que esse método ele permite calcular cada novo passo de tempo com base apenas no passo atual, o que torna os cálculos mais rápidos e eficientes. Assim, os resultados esperados do projeto eram: nós esperávamos que os deslocamentos do sistema na direção z, em função do esforço de σz, eles deveriam ser muito pequenos, ou seja, estar em consonância com a escala das aplicações poroelásticas. Nós esperávamos também que a ordem de magnitude da pressão em cada nó se assemelhasse à magnitude do σz aplicado, refletindo diretamente as condições da carga aplicada. E por fim, nós esperávamos que a pressão ela poderia aumentar acentuadamente em resposta às condições de carga instantâneas, mas ao longo do tempo essas condições intensas deveriam se estabilizar, levando a uma diminuição significativa da pressão. Assim, nós desenvolvemos uma animação e, para uma melhor visualização dos deslocamentos dos nós da malha, nós implementamos um fator de exagero para amplificar os deslocamentos da malha, a fim de visualizar com uma melhor facilidade a deformação da rocha. Aqui, as condições de contorno do problema, elas definem uma região de baixa pressão na base do cubo. Era esperado que o fluido se deslocasse para a face de baixo da rocha, o que fica evidente com a animação. Quando a carga é aplicada na rocha, o fluido ele se desloca para a região superior do cubo, aumentando a pressão de poros da rocha nessas regiões. Posteriormente, como a carga deixa de ser aplicada, o fluido começa a se deslocar para as regiões de baixa pressão, e assim diminuindo a pressão nas outras regiões da rocha até que a pressão se estabiliza. Os resultados obtidos eles se alinharam de maneira satisfatória com as expectativas iniciais. A ordem de grandeza dos nossos deslocamentos eles têm coerência com a escala esperada. Nós notamos que os deslocamentos na direção z eles foram superiores àqueles em x e em y, conforme previsto, uma vez que o sigma aplicado foi na direção z. As pressões calculadas elas apresentaram o comportamento esperado, tanto em termos de magnitude quanto de distribuição espacial. A ordem de grandeza da pressão está coerente com o valor de σz aplicado. O comportamento temporal também se mostrou coerente com as previsões, com a pressão diminuindo ao longo do tempo e o fluido se deslocando para a parte de baixo do cubo, a nossa região de baixa pressão. E nós também verificamos que, independente da densidade da malha, os deslocamentos e pressões calculados eles permaneceram na mesma ordem de grandeza, reforçando a precisão
e a robustez das nossas simulações. Por fim, cada teste executado ele retornou os resultados esperados, confirmando a consistência do método utilizado. A validação desses resultados numéricos nos permitem afirmar que o modelo desenvolvido é confiável e fornece uma base sólida para análises futuras. Aqui estão as principais referências utilizadas no trabalho e muito obrigado.